Olá amigos, muito bem-vindos de volta, espero que estejam bem. Amigos, voltamos ao nosso registro habitual, depois do primeiro vídeo de hoje foi um pouco anormal, um vídeo um pouco mais longo do que é costume, mas antes de começar o vídeo quero agradecer ao Marco Francisco por se ter tornado apoiante aqui do canal Abraço da Verdade. Obrigado Marco, para que saibam, o Marco é meu amigo pessoal, conhecemos-nos pessoalmente, e eu nunca pensei que alguém que me conhece pessoalmente e alguém que me atura no dia-a-dia se tornasse apoiante aqui do canal, por isso muito obrigado Marco. Eu acho que só existe um problema, é que sempre que tivermos as nossas conversas, que eu vou chamar de conversas existenciais, eu acho que vou ter mais cuidado com aquilo que te vou dizer, porque eu vou pensar assim, pá, eu não vou contrariar o Marco, porque se o contrariar, depois ele chateia-se, deixa de ser apoiante aqui do canal. Estou a brincar. Obrigado Marco, e aos outros 6 incríveis família, somos uma família ainda agora de 7 aqui da família Abraço da Verdade. Obrigado por todos os apoiantes incríveis, as pessoas que eu tenho do meu lado, e por falar em ter mais cuidado com as respostas. Eu apercebi-me que o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Paulo Rangel, o homem forte da política externa portuguesa, teve esta semana na RTP, eu penso que foi na quarta-feira, teve na RTP a responder a perguntas, e ele parece que não gostou muito das perguntas que o jornalista lhe estava a fazer, e nesse momento ele fez-me lembrar o José Sócrates há uns anos atrás, a falar ou a responder às perguntas do mesmo jornalista. Repara bem. Portugal estará sempre de uma forma incondicional ao lado dos Estados Unidos? Eu não sei onde é que foi Estou a perguntar. Não, desculpa, é que... A pergunta é uma oportunidade de resposta, Sr. Ministro. Eu sei, a pergunta é uma oportunidade de resposta, mas os termos em que se põe a pergunta também muitas vezes revelam. Não revela nada, não tira de interpretações daquilo que eu estou a perguntar. Mas eu não estou a tirar nenhuma interpretação. Primeiro, já disse aqui que Portugal, desde o primeiro momento, que é a favor de uma solução diplomática, que não está envolvida no conflito, não apoia nem o subscreve, e, em segundo lugar, porque mesmo na utilização da base das lajes, ao abrigo do acordo com os Estados Unidos, condicionou essa utilização. E, portanto, dizer que existe o estar ao lado incondicional não é verdade. Foi uma pergunta que eu lhe fiz. Não, mas eu só estou a dizer que às vezes os termos em que se põem as perguntas não são, digamos, neutrais. A utilização é ínfima. Como é que o senhor paga as suas despesas? Isso é uma coisa inacreditável que me pergunte isso. Talvez a resposta fosse mesmo por dizer, desculpa lá, e o que é que o senhor tem a ver com isso, não é? O que é que o senhor tem a ver com isso, Vítor Gonçalves? Isso é uma pergunta de um jornalista. Como é que paga? É a pergunta do Correio da Manhã? É a pergunta típica do Correio da Manhã? Não, eu faço esta pergunta porque gostava de ter uma resposta sobre. Eu vivo de uma única coisa. Eu tive já algumas ofertas, recusei tudo, porque estou nesta situação, não quero prejudicar ninguém, mas eu vivo daquilo que é a minha pensão de ex-primeiro-ministro. Não é de ex-primeiro-ministro, porque essa acabei eu com ela. Havia pensões para ex-primeiros-ministros de deputado. É o único rendimento que tenho. Mas diz muito do jornalismo português. Você acaba esta entrevista com essa pergunta. Não o posso felicitar por isso. Não, Sr. Engenheiro, mas respondeu-me. Não posso. Não vive com o empréstimo do seu amigo Carlos Santos Silva. Desculpe, essa pergunta é uma afronta. Essa pergunta é indigna de um jornalista. Essa pergunta é uma pergunta do Correio da Manhã. E eu não respondo a jornalistas do Correio da Manhã. Eu só faço perguntas para as quais eu sei bem esse é o meu único objetivo. Meu caro amigo, eu sei bem o que acabei de dizer. Isso é uma pergunta que não o dignifica. Amigos, eu acho sinceramente que estas pessoas não estão realmente habituadas a perguntas difíceis. Eles não sabem o que é que são perguntas difíceis. Isto não são perguntas difíceis, isto são perguntas que qualquer homem que está casado e está habituado às perguntas que as suas mulheres lhe fazem, eu acho que qualquer homem casado responde isto automaticamente, porque nós estamos habituados realmente a perguntas difíceis, das nossas esposas. Perguntas como estas são facílimas. Perguntas: és corrupto? Não. Onde é que vais buscar o dinheiro? É o trabalho que eu faço, eu sou mecânico, ou médico, ou professor, ou canalizador. É assim. Portugal deve apoiar a América. Pergunta simples, resposta rápida, qualquer homem casado sabe isto. E o que é que nós dizemos? Portugal deve estar sempre do lado dos seus aliados e, acima de tudo, deve estar do lado daqueles que defendem a liberdade, defendem os povos. Fáceis para perguntas fáceis, eu não percebo qual é que é o problema destas perguntas, eu não percebo realmente qual é que é o stress de responder a perguntas tão simples, de complicarem realmente perguntas que qualquer homem casado e qualquer homem que está habituado a responder às esposas, acima de tudo, são canjas de galinha. Mas existem perguntas que elas nos fazem que são, independentemente da resposta que nós damos, estão sempre erradas.
e de certeza que se tu és casado tu percebes o que eu estou a dizer e provavelmente o Paulo Rangel não deve ser casado. O quê? É junto. Esquece a piada, não, continua, corta, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto e continuando, mas se calhar com alguma piada, sem piada, é que há 3 dias atrás, 3 ou 4 dias atrás, tá bem, 3 dias ou 4 atrás no máximo, fiz um vídeo a elogiar o geopolítico chamado Afonso Moura. Está bem, filho, é muito rápido. Afonso Moura, que disse algo inacreditavelmente coerente, de verdadeiro, e eu disse que nunca tinha visto alguém falar assim quando ele estava ali a falar de um assunto que é muito polémico e é muito difícil nós falarmos às vezes aqui nas redes sociais, e eu fiquei admirado, satisfeito pela sua coragem, pela sua inteligência, mas essa mesma pessoa, há uns dias, é capaz de dizer algo que eu acho que foi tão ridículo e eu acho que é inacreditável e eu fiquei na dúvida se é a mesma pessoa. Não deve ser a mesma pessoa, provavelmente ele tem um irmão gêmeo, foi raptado por extraterrestres e voltou, puseram-no aqui com a mente totalmente alterada, porque não faz sentido nenhum mostrar uma coisa e depois mostrar exatamente o contrário. Primeiro tu dizes que ele é muito bom, mas depois já não é. Amigos, é assim, muitas vezes na vida nós não podemos pôr realmente as mãos no fogo por ninguém, porque a mesma pessoa que é capaz de dizer a coisa mais verdadeira, mais coerente, mais com lógica, mais baseado na verdade, depois é capaz de dizer isto. Sim, filho. Acho que o mundo não ficaria um lugar mais perigoso, contrariamente ao que nós ouvimos frequentemente, se o Irão tivesse uma bomba atómica. E não creio que o Irão, ao obter uma bomba atómica, iria necessariamente criar uma proliferação. Porque há muitos que dizem, mas se o Irão tivesse uma bomba atómica, a Arábia Saudita rapidamente iria também tentar dotar-se da arma. Aliás, Bruna, o Irão não ter uma bomba atómica, em grande medida, não impede que nós entremos numa lógica e entremos num momento que vai ser um momento de proliferação ou de tentativa de proliferação, pelo menos. Nós aqui temos sempre que manter a cabeça bem assente nos ombros e temos que perceber que o Irão é um ator racional, tal como a Coreia do Norte também o é, e por isso mesmo é completamente disparatado pensar que o Irão ia começar a utilizar as bombas atómicas e atacar toda a gente. Para isto, não há palavras para isto, e parece que as pessoas ainda não se aperceberam da importância que é estes países, ou pelo menos este país como o Irão, não ter uma bomba nuclear. Porque não é só esta América de Trump, porque todos disseram isto no passado e só agora é que é um problema. No matter what else is happening in the world, the United States is ready to pursue critical arms control measures. The United States is clear. We will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. Pois é, amigos, ficamos por aqui. Obrigado por estarem desse lado, obrigado por darem sentido às minhas palavras e fica em paz. Obrigado por nós estarmos a conseguir formar aqui uma família cada vez mais coesa e cada vez mais com pessoas incríveis. Obrigado por estarem desse lado, obrigado por darem sentido às minhas palavras e fica em paz. Até ao próximo vídeo.